Fala, gurizada, tranquilo? Estamos de volta para mais um RGZcast. Feliz ano novo para a galera aí, para vocês, Max e Robert, e para o pessoal que está nos ouvindo. Feliz ano novo, que seja um ano com mais aventuras e mais comentários para a gente discutir aqui na RGZ. Max e Robert, como é que vocês estão? Aqui tudo certo. Feliz ano novo para todo mundo aí. Que seja um ano melhor aí. Que 2020 foi osso. Pois é. E aí, feliz ano novo, aqui é Robert. Vamos recomeçar aí o ano, fingir, né? Que as coisas ruins não aconteceram, que foi aprendizado e o ano ímpar geralmente é melhor, né? Que o ano par. Então, mas vamos celebrar o que teve de bom e esquecer as coisas ruins aí. Vamos começar aí 2021. Beleza. Bola pra frente. É isso aí, bola pra frente, segue o caminho e vamos em frente. Bom, galera, vamos apresentar então o nosso próximo episódio. Vamos comentar aqui a respeito do que poderia ser inovador no controle do Xbox. Max, o que tu tem para complementar para nós a respeito disso? Então, gurizada, existe um rumor aí que a Microsoft estaria trabalhando num novo controle totalmente novo para a plataforma Series, né? Visto que o DualSense do PlayStation 5 tem feito bastante sucesso, a galera tem gostado bastante e esteticamente assim a gente não vê nenhuma diferença do Xbox One para o Xbox Series, né? Fora o botão ali do direcional digital e o botão de share, né? De tirar captura, né? Uhum. O controle é perfeito como ele é já no Xbox One. Eu tenho o Xbox One X e jogo faz tempo já nesse controle, eu não tenho do que reclamar. O controle é perfeito. E ele mudando pouquíssima coisa agora pro Xbox Series, eu não tenho do que me queixar. O Robert depois vai falar ali sobre o Series S, ele tem um novo controle. Eu não vejo assim uma necessidade, né, de fazer uma mudança meio drástica aí, até porque é um time que tá ganhando, né, velho, e tem o ditado de que o time que tá ganhando não se mexe. Então assim, é capaz dos caras bugar o controle de vez aí, em vez de melhorar. Mas assim, se fosse o caso de melhorar, o que nós aqui debateríamos, né, o que nós jogadores populares gostaríamos de ver num controle do futuro, né, de nova geração. O que a gente gostaria de experimentar em novos controles, tá? Eu que tenho em mãos o controle do Xbox One X e o controle do PlayStation 4, que tem um diferencial a mais aí na jogatina. Vou falar um pouquinho da minha experiência, da diferença de um do outro. E de repente o que eu gostaria de ver então num controle novo da Microsoft. Tá. Do Xbox todo mundo já conhece aí, né? Melhorzinho. Do PlayStation 4, tá? As diferenças assim marcantes mesmo é saída de áudio em alguns pontos específicos do game sai pelo controle, tá? Geralmente assim um level up de um item, né, sai ali, às vezes só de acessar o mapa de um jogo já dá barulho. Então é pouquíssima coisa que acontece no controle, assim, bem único mesmo. Mas já é um diferencial, uma coisa bem bacana, assim. Tem o botão grandão ali que parece touch, mas não é. Eu acho rápido assim de tu pausar o jogo ou acessar o inventário dos games e tal. É um botão grandão, então é bem rápido de acessar o menu, assim, vamos lá. Só que tem aqueles botãozinho pequenininho do lado, né, que é o Options e o Share, que eu acho ruim do PlayStation 4, que é bem ruim de tu acessar rapidamente. Ele é pouco saliente, pouco sobressalente na base do controle e eu não consigo. Então assim, e tem a luzinha, né, a luzinha azul que também muda de cor do PlayStation 4, é bem bacana também. Então se a Microsoft fosse se inspirar aí no DualSense, que eu ainda não botei a mão para ver qual é a diferença, o que poderia vir a ter? Eu gostaria de uma luzinha
que fosse identificar qual que é o Player 1, qual que é o Player 2, como tinha no 360. Eu ia comentar isso aí. O 360 já tinha, Uhum. e no Xbox One não tem, e se os controles são tudo igual, tu se perde ali na hora de for largar tudo junto. Então isso é uma coisa interessante que faltou no Xbox One e no Series S também. Não tem isso aí. Cara, efetivamente uma coisa assim, uma coisa que útil, eu acho que seria pouca coisa. A gente não enxerga ainda jogos teriam que trazer novas funções pra gente imaginar um futuro, né? Seria só... E fazendo parênteses só, Max, eu acredito que as empresas deveriam, né, explorar o controle que é oferecido, né? É a mesma coisa, por exemplo, a gente tem ali o serviço do DualSense, do DualShock do PlayStation 5, e jogando o Astro Playroom, que é o jogo do PlayStation 5, lá eles trabalharam, né? Que é um jogo oficial da PlayStation. O que vai garantir que as empresas vão utilizar esse tipo de serviço que o controle oferece, entendeu? Então, realmente depende das empresas. Mas pode continuar. Isso influencia demais nos jogos, né? Os jogos têm que trazer esse tipo de funções, exatamente. Isso complicaria, não complicaria, mas assim, exigiria sempre um diferencial, né, do jogo a ver com o controle. Então a gente acho que teria que avançar mais aí na tecnologia pra gente enxergar. Talvez aí um sensor de movimento, que já tem um pouco no PlayStation 4, se tiver o item da câmera, da PS Câmera, tu pode brincar um pouco com movimentos ali, sensor de movimento do PlayStation 4. No DualSense é melhorado isso daí. E, sabe, são pequenas coisas que o pessoal tá gostando aí no PlayStation. De repente, a Microsoft vai fazer alguma coisa bem parecida aí. Robert, tu que tem o Series S em mãos aí, que já brincou bastante, fala pra nós aí qual é que é. Fazendo uma retomada rápida do questão de controles em si, né, do Xbox, se tu parar pra pensar que a gente pensa que não tem muitas mudanças, mas todo console aí da Microsoft teve um controle, em cada geração teve um controle, né, diferente de cada um. Lá no primeiro Xbox, que a gente praticamente não pegou na mão, né, o Xbox primeiro, era um videogame assim ainda que era uma aposta, né, pra emplacar, e foi massacrado ali pelo PlayStation 2, né, mas ele foi o começo de tudo, e era feio o videogame, o próprio controle era meio quadradão assim, era meio triangular, meio quadrado, e feio. Aí o 360 veio dar uma melhoradinha assim, mas esses dias a gente tava olhando a foto do 360, quanto tempo faz, né? E aí o controle parece bem feião, né? É bem feio ainda. Então assim, aos poucos foi evoluindo, que nem o 360 teve o botão do meio ali. E lembrando que ainda nem era um touchzinho assim, era uma bolota, né? Mas como vocês lembraram aí, ele identificava quem era o Player 1, Player 2 por causa do círculo, né? E mesmo assim não... Bacana. Eu achava muito bacana, era a identidade do Xbox indicar o Player 1. Não entendi. Daí nem precisava ter outra cor, porque tinha a posição ali que nem um relógio, né? Então assim, na verdade a Microsoft mudou bastante em cada console, né? Que agora é o... Assim, em questão de hardware assim, em si, é o quarto, né? Eu sei que teve os Slim ali, mas assim, o Xbox One, apesar de ter 3 versões, o controle é o mesmo, né? Mas o que acontece eu tendo o Series S aí, eu acho que é o melhor controle até agora do Series S, porque ele tem uma pegada boa, por causa da questão que ele ser áspero, né? Que ele tem a parte áspera. Quando tu pega, se tu parar pra analisar o do One ali, que ele é liso, né? Tu soa a mão, né? Tem aquela sujeirinha que tu tem que limpar de vez em quando. Então, eu acho que o Series S ele tá sempre sequinho, assim, tem a impressão que ele tá seco, o controle, assim. Ele é bem, a pegada boa, parece que ele é ligeiramente menor que o do One. Então, na verdade, se você analisar do One pra cá, teve bastante mudança, assim, no visual
e na pegada. Então, E na assim, questão tem ali estrutural, né, do controle. o A direcional gente não percebe ali. no visual, né, mas na pegada é diferente. Isso, o direcional ali, apesar que ele é meio barulhento, depois tu se acostuma, ele do tac, 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 né, tu vai apertando. Mas é muito bom de apertar, tipo, apesar do barulho, esse direcional é firme, assim, ele é muito bom de pegar, tu sente os movimentos. Então, assim, eu sempre tô usando ele, apesar do... Dependendo do jogo, que nem ali de plataforma, tipo Bloodstained, maioria das vezes tô usando o direcional. Então, é isso que eu queria, pra concluir, eu queria repassar isso, né? Então, querendo ou não, teve mudanças drásticas no controle da Microsoft, do Xbox. E eu acredito que vai ter mais uma, né, de repente ali antes de lançar um novo console. Tem tempo pela frente. Eles sempre lançam skins de controle, que agora essa semana lançou um vermelho, que grande coisa, né, que é vermelho. Acho que deveria ter umas versões dependendo de colecionador, assim, de jogos. Isso mais pra frente, eu acho. Mas assim, o que poderia ter, eu que já tô usando o mais novo aqui, é realmente o DualSense do PlayStation 5 tem a questão da vibração. A vibração por todo o controle, não é só local, né, que nem o Xbox tem só ali no meio. Mas ó, eu vou te dizer que eu acho que é muita frescura, ele não precisava ter todo o contorno do controle. E outra, a bateria ajuda a gastar. Quanto mais coisa o controle tiver, menos a bateria vai durar, porque são mais funções acontecendo. E também eu vi esses dias aí a notícia que foi confirmado que as pilhas aí, a Duracell tem parceria com a Microsoft desde o início, né? Questão de pilhas que inclusive já vem com o console, as pilhas da Duracell. E daí assim, ó, foi constatado que as pilhas duram mais que os controles que são carregados, né? Eu também tenho um controle Bluetooth, não dura muito tempo. Daí parece a primeiro momento que é ruim, assim, tem que botar pilha. Mas, que nem eu fiz, comprei pilha recarregável, né? Depois que tu se organiza, compra pilha recarregável e carregador, cara, não precisa mais pensar em comprar pilha, além de ter o cabo USB pra ligar no Xbox, né? Então assim, agora, concluindo, sempre tem uns controles melhor da geração, que nem lá do Mega Drive, era melhor que o do Super Nintendo, né? Que tinha uma pegada melhor, depois veio com 6 botões, né? Que via ser usado depois no Sega Saturn. Então sempre vai ter o controle que é melhor. Mas agora, por exemplo, do PlayStation 5 ganha em questão de requisitos, de habilidades ali. Mas se tu pensar bem, né? Essas habilidades aí do controle tem que ser útil, que nem o botão Share aqui agora que tem no Series S. É bom, é legal, mas não é uma coisa que te ajuda. É só uma coisa a mais. Então eu acho que poderia ter coisas no controle que te ajudassem, que nem o Max comentou ali do PlayStation 4. Tem ali botão Options e Share, mas é pouco acessível. Eu acho que poderia mudar também, pode ter um touchzinho, como o PlayStation 4 ali no Start, que nem o Max disse, acessar o menu. Né? Pode ser adicionado no controle. Do Xbox ia ser bom, porque muitas vezes tu tem que procurar com o dedo ali onde é que é o Start. Ali no meio da confusão ali do jogo, tu tem que dar uma atenção ali pra apertar o Start. Pra não se enganar, né? Eu mesmo já apertei o Share sem querer, apertando no Start. Então acho que um touchzinho ali ia resolver. E sabe, não dá pra pensar mais coisas assim agora. Porque tá bom por enquanto, sabe? Não tem nada a me queixar. E ó, só pra encerrar agora, pra valer. PlayStation 5 já tá dando problema no gatilho do PlayStation 5, que é sensível. Que tu vai dar uns tiros ali no Call of Duty. Ele, se tu apertar demais, dá mais tiro, né? No caso, tu sente pressão das armas. Dizem que tá estragando. Essa questão ali não funciona depois de certo tempo. E pra quem joga jogo de luta é muito ruim níveis de pressão do controle.
Então, assim, por mais que tenha várias, né, habilidades que eu falei no controle, se vier atrapalhar, estragar depois, acaba te atrapalhando depois, né, na jogatina. Isso pode comprometer a vida útil do controle, né? E realmente quando ali tu comentou a respeito, já foi comprovado isso, tá? A vida útil da bateria do controle do PlayStation 5 é consideravelmente inferior à do Xbox, por ter total função, né? Com a medição de grip, a vibração, touch, esse tipo de coisa. Bom, vale beleza. lembrar, só uma última palhinha aqui, vale lembrar que já existe o controle Elite do Xbox, onde ele é totalmente customizado. A gente consegue customizar ali regulagem de mola dos gatilhos, analógicos mais altos, mais largos, né? E tem todo o grip do controle que também é superior ao que já existe no Xbox One e no Xbox Series. Então, tipo assim, para quem acha ainda pouco, tem esse controle Elite aí do Xbox, que Deus o livre se eu pudesse botar a mão. Pois é. Não, é isso que eu ia comentar. Eu acredito o seguinte, ó. Falando a respeito do touch, eu achei interessante a ideia do Warp na questão do touch. Eu acho que é viável, eu acho que dá para trabalhar muito bem no controle do controle novo, né? Por mais que seja um pouco mais compacto o espaço, não acho que deveria atrapalhar. E de certa forma, eu acho que o que eles poderiam trabalhar a respeito disso. Como tem o botão Share, beleza, o botão Share tem ali a função e ativa, faz a tua gravação, esse tipo de coisa. Mas eu acho que o touch, daqui a um pouco, a Xbox, como ideia, ela poderia fazer solicitações de gestos, assim como a gente tem, por exemplo, em celulares, né? Que a gente pode atribuir gestos e gerenciar atalhos. Por exemplo, digamos que eu queira abrir a câmera e algum telefone testifica assim, ó, tu pode adicionar tal gesto para abrir tal função. Então, por exemplo, se eu quisesse fazer a função em L, desenhar uma L na tela do celular, eu abriria a câmera do telefone, por exemplo. Da mesma forma, poderia funcionar com controle. Eu acredito que, por exemplo, eu quero fazer uma captura de tela, ao invés de botar o botão Share, eu quero fazer uma múltipla captura de tela. Quero tirar 5 fotos. Estando 5 fotos ali, eu vou lá no touch do Xbox e desenho um V, por exemplo. Aí o desenhado do V, ele tira 5 fotos no momento que eu fiz a execução. De certa forma, eu acho que funcionaria, porque, querendo ou não, é um acesso rápido que tu tem, entende? E apertar um botão ali que tu tem que configurar no menu, de certa forma, é um atraso. Tu tem que sempre entrando no menu, edita o botão Share, o botão Share eu quero que capture isso, dessa forma, desse jeito e tal. Aí tu vai precisar de um outro guia rápido, tu vai ter que parar e entrar no menu de novo e configurar o botão, entendeu? Outra ideia que eu daria a respeito do controle, não pensem na ideia de fazer aquele botão horroroso do controle do Nintendo 64, que tem um maldito de um botão Z, que é um gatilho atrás do controle, que parece uma árvore de Natal aquele controle, cara. Meu chapéu, é muito horrível. Mas... Só lembrando que o controle do 64 foi o pioneiro do analógico, né? Na alavanca. Tanto é que ela estragava, né? Ela era muito fininha. Ela acabava ficando cansada ali, a alavanca, e não parava mais de pé. E o gatilho, então, o gatilho ali era bom, porque a ideia seria que tu jogasse com uma mão só. Ali o 007 ele movimenta e dá tiro. Mas assim, hoje se tu pensar, na verdade foi um protótipo ali ruim, né? Bem mal sucedido. Mas que revolucionou, né, a questão do gatilho e do analógico. E só depois o PlayStation 1 foi ter o DualShock ali, tanto com analógico quanto de vibração, que antes era um plástico velho do PlayStation. Sim, pois é, mas como eu estava comentando, a respeito do controle do 64 ali, que é totalmente horrível, e como tu comentou a respeito do 007, serviria, né? Serviria porque é um gatilho de arma. Mas, por exemplo, Super Smash Bros, que usei a defesa,
é muito ruim, cara, tu poder manejar aquele controle para fazer a defesa. Não é um botão tão acessível, sabe? Mas olhando aqui a respeito, como o Max comentou a respeito do controle Elite, que são gatilhos adaptáveis, que eles fizeram gatilhos assim, que ficam no verso do controle, que é um gatilho na parte traseira, bem na esquerda e na direita, e são gatilhos para fora, assim. Então, por exemplo, eu conseguiria acionar esses gatilhos com os indicadores. Com a pegada do controle, conseguiria ativar. O que eu iria sugerir? Eu acho que é cabível. Poderia ser uma modernização desse botão Z maldito que tinha no Nintendo 64. O que poderia ser feito? Uns pequenos botõezinhos atrás, uns botãozinhos meio touch, assim, inspirados, por exemplo, o pessoal que não conhece a respeito, tem um Steam Controller. O controle da Steam, o direcional dele, ele é todo emborrachado, macio, assim, e o direcional, ele é todo único, parecendo semelhante a um prato, assim, sabe? Então, não é um direcional para cima e para baixo, para a esquerda e para a direita, que a gente está acostumado a ver. O que seria a minha ideia? Então, por exemplo, esses dois gatilhos, a gente podia colocar dois pequenos atrás, aqui no verso, inspirados no controle Elite, mas não precisaria ser gatilhos, mas sim botões atrás. E esses botões poderiam ser, assim como o controle Elite, reguláveis. Então, por exemplo, daqui a um pouco eu estou jogando um jogo de tiro e eu quero atirar com a mira ativa, em vez de ter que mirar e atirar, por exemplo. PlayStation 3 aqui, o R2, que seria segurar para atirar, eu seguraria embaixo aqui, atirando no R2 com mira, em vez de estar segurando L2 e R2, entendeu? Na questão de luta, como a gente tem ali, por exemplo, o Hobbit até pode complementar a respeito disso, que a gente faz as meia-luas e, por exemplo, alguns especiais vão no R1 ou LB, ou no R2 ou no RT, a gente poderia fazer como uma função de R3 atrás, como seria, por exemplo, o soco forte. Então, poderia balancear nessa seguinte forma. Digamos que um jogo de luta ele tem soco leve, né, soco médio e soco forte, chute leve, chute médio, chute forte. Poderia seguir dessa forma. Então, por exemplo, o LT aqui seria o chute fraco, ai, caramba, fugiu o nome. O LB e o LT, né? LB seria o fraco, LT seria o médio e atrás aqui do controle seria o chute forte. Da mesma forma funcionaria no lado direito. Na questão de carro, por exemplo, eu não gostei que o nitro poderia ser no triângulo, por exemplo. Quero ativar o nitro atrás, quero segurar os dois botões atrás. Então fica cabível. Eu acho que é mais legal a gente poder adaptar o controle regulável à nossa vontade e vai ficar mais agradável ao usuário, ao quem está jogando, né? Acho que seria uma boa função. O que vocês acham? Eu gostei da ideia de misturar o touch com botões. Acho que isso seria o mais futuro para agora. Uhum. Inclusive, agora até não me lembrei que no futuro pode ter, falar no touch, até a questão dos botões ali, tipo o XYBA ali, o quadrado, triângulo, né? Poderia ser touch até ali, um controle no futuro, porque pensa bem que nem num jogo de luta que tu tem uma sequência de golpes, tu poderia fazer assim, soco, chute, soco, só raspando a sequência ou algum outro jogo que tivesse um puzzle ali que tu teria que fazer a sequência de botões. Imagina, isso seria feito muito mais rápido, né? Então hoje tu vai ter que apertar, teus dedos vão ter que estar rápido, né? Pra apertar os botões na sequência. Vai depender da tua rapidez. Eu acho que no futuro é uma boa ideia isso aí. Ele vai ser todo touch, mas não que nem o celular, que não permite tu segurar várias teclas ao mesmo tempo, né? Uhum. Mas como a gente está olhando, né, o PlayStation 5 ele sempre está indo mais para o lado inovador de configuração e tal, e habilidade, e eu vejo que o Xbox quer permanecer nesse projeto minimalista, o que eu acho legal. Pelo menos o Xbox não perde essa identidade, e para mim é muito mais convincente o Xbox manter o seu design, o seu conceito, não só no console, mas também no controle.